Se você investe, provavelmente você gosta de empresas que sejam um pouco mais previsíveis. Empresas que estão há muito tempo no mercado tendem a ser mais escolhidas por terem já um certo histórico aqui para serem embasados nas análises. E também, essas empresas que têm mais previsibilidade podem se enquadrar aquelas empresas que recebem um tipo de mensalidade. Aquelas empresas que conseguem vender mais de uma vez para aqueles clientes. E aqui a gente tem as empresas de assinatura, por exemplo, a Netflix, a Amazon com o Prime, ou até a Apple com o iCloud deles, a assinatura do iCloud. Só que existe um setor muito forte nesse ramo de assinaturas, e que é um setor bem pouco provável do cliente deixar de ser cliente depois de adquirir aquele serviço. E esse é o setor de saneamento básico. Se você me disser que conhece uma pessoa que deixou aqui de utilizar saneamento básico depois de adquirir o serviço, você pode desinscrever do canal que eu vou deixar. Mas se você não conhece alguém, é melhor você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Porque hoje a gente vai analisar esse setor um pouco mais a fundo e também vamos adicionar ele na carteira pública do canal. As empresas de saneamento, elas estão aí para o longo prazo. E se você pensar num momento temporal aqui, daqui 30 anos, por exemplo, provavelmente a distribuição de água continuará sendo da mesma forma que hoje. A gente pode sim ter carros voadores, deliveries por drones, ou até já estar 100% sob o controle de uma inteligência artificial. Mas a coleta de esgoto e entrega de água provavelmente continuará exatamente da forma que está hoje, por meio de canos que vão da coleta do rio até o tratamento da água até a sua casa e também do esgoto que sai da sua casa e vai para o tratamento. Mas apesar de ser um bom setor, a gente ainda precisa analisar alguns fatores importantes. Dentre eles, as empresas importantes e quais os seus preços e dados. Será que este é um bom momento de compra aqui das empresas desse setor? Nesse vídeo você vai descobrir a minha opinião. Já que aqui a gente está formando uma carteira para o longo prazo, é importante a gente revisar o que aconteceu no último episódio. A gente acabou analisando um pouco mais um ativo que já estava na nossa carteira, o XPML11, um fundo imobiliário do setor de shoppings que apareceu com uma boa oportunidade de compra. A gente conseguiu comprar ele com 3% de desconto, ou 0,97 sobre o valor patrimonial. Pouquíssimo tempo depois, o ativo já voltou a valer o preço sobre o valor patrimonial de 1. Hoje, esse ativo na nossa carteira ocupa um espaço forte de valorização, e a gente vai ver isso já analisando realmente a carteira aqui no computador. E agora a gente também vai passar a receber todos os meses a mais dividendos aqui provenientes desse fundo imobiliário que já nos pagava, mas agora vai pagar o dobro. Lembrando que esse é um baita fundo imobiliário de shopping que tende a se beneficiar muito com essa redução da taxa de juros, que inclusive a gente provavelmente vai ter outra redução agora no meio de dezembro, com a última reunião do Copom de 2023. E claro, com esses eventos que tá acontecendo, por exemplo, a sexta-feira de ontem, se você tá vendo o vídeo no dia que eu postei, foi Black Friday. E se você tá vendo esse vídeo no sábado pós Black Friday, comenta aqui embaixo para eu saber se você encontrou alguma coisa com um preço bom agora nessa Black. E até mesmo Natal e Ano Novo no início do ano. Os pais costumam ir aos shoppings para renovar os materiais escolares dos filhos, comprar os presentes que vão para baixo das árvores de Natal e também para o amigo secreto da empresa no fim do ano. Então esse é um bom ativo com bons princípios e com boa recorrência de pagamentos de dividendos, que é o objetivo talvez principal aqui dessa carteira. E agora que você já deixou o like, se inscreveu no canal, vamos para a análise da carteira em si. Bom, consolidando aqui a carteira, vocês já vão ver logo de cara que a gente está tendo uma rentabilidade extremamente positiva agora em novembro até agora de 823% do CDI. Nosso ganho de capital só agora no mês de novembro, que ainda não finalizou e não recebemos, inclusive um dos dividendos, já está em quase R$100. Olhando o mês de outubro, a gente também fechou o mês positivo. A gente ainda está invicto e isso é muito legal. Tivemos um resultado positivo da carteira de 3,58% de rentabilidade. Isso é surpreendente. Enquanto um dos nossos índices de referência, o Ibovespa, caiu 2,94%. Então a gente tem um valor aplicado já de 2.036 e um saldo bruto de 2.279. A nossa carteira está com 26,67% de rentabilidade. E lembre, eu não coloquei o ativo desse episódio ainda na carteira, então vocês só vão descobrir a rentabilidade com ele no próximo vídeo, que inclusive vai ser o último vídeo da carteira do ano, o 8º episódio. Então eu tô olhando no computador porque aqui a gente consegue ver mais informações, descendo aqui a gente consegue ver o registro de rentabilidade de cada mês, e a gente tá com novembro sendo um dos melhores meses dos últimos meses. Indo para a aba então de ativos, a gente consegue ver a nossa classificação, e eu deixei separadinho, inclusive, já expliquei para vocês algumas vezes. Isso aqui significa fundos imobiliários, isso aqui significa ações, isso aqui significa Bitcoin e isso aqui significa o nosso caixa. Então a distribuição fica 45% da nossa carteira em fundo imobiliário,
29% em ações, 15,64% em Bitcoin e pouquíssimo, 9,43% somente em caixa. Olhando então os fundos imobiliários, a gente consegue ver que o nosso XPML11, o ativo que a gente colocou na carteira no último episódio, ele está com uma rentabilidade positiva de 11,30%. E isso é surpreendente, porque é um ativo que foi muito bem escolhido e que também adicionamos mais na carteira, então é muito bom que ele cresça. Nosso outro ativo, MXRF11, um fundo muito bom também, está com um crescimento aqui de 9,94%. Ele também nos paga o dividendo mensal. Indo aqui para as ações então, o Santander e a Taesa são as duas únicas ações que a gente tem na carteira até agora e a gente vai mudar isso no episódio de hoje, adicionando mais 2 ativos, o que provavelmente vai bater ali o empate entre os fundos imobiliários e as ações que a gente tem. Ambas as ações aqui estão positivas, o Santander 17,28% e a Taesa 5,5%. Indo para o nosso próximo ativo de ouro aqui, o Bitcoin, que a gente comprou lá atrás, se não me engano, no segundo episódio, no primeiro episódio da série, 42,61% de valorização até agora. Considerando, inclusive, que o Bitcoin, a gente tem um evento importante do halving agora, mais ou menos em abril, ele já subiu esse ano mais ou menos 100% de valorização. Então é um ativo que está segurando muito bem a carteira, mas não o único. Vocês conseguem ver que todos os ativos da carteira estão positivos. Claro, isso aqui não é uma promessa de crescimento. Vocês não podem copiar essa carteira e esperar que vai ter o mesmo resultado. Isso aqui é com muita prática, muito estudo e não vai permanecer dessa forma para sempre. A gente vai ter sim episódios negativos, mas até agora a gente está conseguindo permanecer invicto. E a nossa última categoria aqui, a Rico, a gente tem a nossa conta corrente, que é o nosso CDB BMG, do Banco BMG, que cresceu 7,19%, mais ou menos 1% ali ao mês. E o nosso tesouro pré-fixado, que é para a gente ver a marcação ao mercado aqui acontecendo, 12,07%, com 35 e 14, pouquíssimo dinheiro aqui que a gente tem aplicado, mas é só para a gente sentir ali mais ou menos a marcação ao mercado comparado ao CDB, que é um pouquinho mais fixo. Então, indo aqui para análise para o campo de proventos, a gente consegue ver que os nossos fundos imobiliários e ações pagaram dividendos esse mês para a gente. Foi, inclusive, o melhor mês de recebimento até agora. A gente recebeu o Santander 1,25, Santander 2,98, MXRF 11,374 e a gente ainda vai fechar o mês recebendo 5,10 de XPML11. Comparando os meses, então, a gente até agora tem 7,97, a gente vai ter mais 5,10 para conta, e o mês passado a gente fechou com 6,29, então é mais ou menos o dobro que a gente vai receber esse mês. Claro, o Santander aqui é uma ação atípica e ela paga somente trimestral, não mensal. Então não é um bom comparativo também, mas é legal a gente ver. E no mês de dezembro já está provisionado aqui que a gente vai receber 4,4 de Taesa, isso é muito legal também, porque é outro ativo que paga trimestral. Indo para a aba de ganho de capital, que também é uma aba muito importante da gente analisar, a gente teve um ganho de capital de mais de 10% da nossa carteira até agora, de 269,69. E aqui embaixo a gente consegue ver mês a mês o que aconteceu, sendo somente esse 0,25 negativo lá atrás em abril por causa da marcação ao mercado, que foi extremamente momentâneo, então eu estou ignorando completamente que isso aconteceu. Então, indo aqui em cima para a aba de rentabilidade geral, a gente consegue ver outros dados muito interessantes, principalmente esse aqui. A gente está ganhando do Ibovespa e do CDI desde que a carteira começou. O nosso índice de referência pode ser tanto o Ibovespa aqui, quanto o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX, mas a gente está ganhando aqui da carteira em 4% ali de referência ao Ibovespa. Nossa carteira até agora rendeu 368% do CDI aproximadamente, e eu acho que a gente já tem liberado, inclusive, o campo de projeção de carteira, que é um negócio legal de se ver, não dá para confiar muito nisso, mas é legal analisar que até em um cenário pessimista, a nossa carteira continua positiva. E olhando aqui o extrato, vocês vão ver que eu não adicionei absolutamente nada na carteira depois daquele momento. Então, o último ativo que a gente adicionou foi o XPML11 ali dia 19 de outubro, que foi quando eu comprei o ativo, e os dividendos que a gente recebeu até agora. Mas eu já comprei os ativos da carteira desse episódio e a gente vai ver isso depois. Agora, por que comprar empresa de saneamento básico? Não existem muitas empresas de saneamento básico na Bolsa de Valores brasileira, mas existem 3 empresas que
merecem aqui um destaque, sendo duas delas com mais destaque ainda. Sabesp, que é a empresa responsável pelo saneamento básico no estado de São Paulo, Sanepar, que é a empresa responsável no Paraná, e Copasa, que faz a mesma coisa, só que em Minas Gerais. Nossa, Pedro, então uma empresa só consegue mandar em quase um estado inteiro? Sim, é mais ou menos isso. Justamente porque se fosse para ter uma competição, era necessário também muito mais investimento e gasto. Isso seria custos a mais. Então, o que geralmente acontece são concessões dadas a essas empresas, uma única que faz todo o trabalho. Até porque a competição ela é um buraco mais embaixo, literalmente mais fundo aqui no saneamento, já que é preciso escavar, fazer grandes obras para colocar todos aqueles grandes tubos para passar o esgoto e a água. E essas concessões elas criam monopólios aqui estaduais. Você pode até reclamar e dizer que competição é muito bom para vários setores, mas lembre-se que competição não é algo bom para a empresa que perdeu, somente para a empresa que ganhou. Então, investir em uma empresa que não precisa muito se preocupar com isso talvez seja um bom negócio e algo bom de se olhar. E esse é um setor bem perene, que inclusive está na lista do Luiz Barsi de ações mais perenes, que é o BEST, que seriam bancos, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Além de, claro, possuírem concessões de longo prazo, de mais ou menos 10 anos pelo menos. Tá, Pedro, mas daí essas empresas fazem qualquer coisa, fazem o que elas querem? Existem sim órgãos públicos que ficam de olho nelas para elas continuarem fazendo um bom trabalho. Algo que pode até ser negativo porque essas empresas acabam sofrendo influências de medidas populistas e políticas. Então, por serem empresas estaduais, elas estão sob o medo constante de um governador ir lá e fazer alguma coisa. Algo que já aconteceu, por exemplo, na época da pandemia. Claro que ali foi por um motivo muito válido. Mas, Pedro, como que esse órgão realmente regula essas empresas? É necessário de tempos em tempos o valor cobrado pela utilização desse serviço ser reajustado. E boa parte desse controle político está bem aqui, no preço. Já que se não houver um reajuste, pelo menos ali acompanhando a inflação, a empresa vai ter muitos prejuízos com um gasto constante de investimento. E existem três formas principais de reajustes. A primeira é anual, que acompanha a inflação, a tarifa periódica, que revisa as receitas, as despesas e também a produtividade da empresa e depois reajusta, e também a extraordinária, que é quando ocorre alguma mudança inesperada e significativa que pode afetar a empresa. Outro ponto muito importante de se destacar foi o marco do saneamento em 2021. Como vocês podem ver aqui na tela, os dados de atendimento de água, esgoto e até coleta de resíduos sofreu um grande aumento aqui importante nos últimos 11 anos. Claro que o último índice aqui é de 2021 fechado. E esse pequeno aumento de água que vocês estão vendo aqui significa 30 milhões de pessoas a mais com acesso à água no Brasil. 30 milhões de pessoas que têm uma qualidade de vida agora um pouco melhor e que também agora pagam por esse serviço. Ou seja, mais receita para a empresa. Se a gente olhar aqui a coleta de esgoto, praticamente em cada 2 brasileiros, um ainda não tem esse serviço. Isso significa, apesar aqui do crescimento e de ser aqui um pouco mais escasso comparado à água, um grande mercado e muito forte para ampliar aqui também o crescimento da empresa. O órgão do saneamento basicamente fez um aumento da competição aqui para investimentos privados. Então eu enxergo isso como um baita ponto positivo. Por exemplo, a meta deles de terem pelo menos 99% da população recebendo água e 90% recebendo coleta de esgoto até 2033, o que significa um aumento bem forte, inclusive, de investimentos da empresa. Mas, Pedro, se eu parar para analisar, então significa que eu vou receber menos dividendo nesse período, já que um aumento de investimento significa um aumento do reinvestimento do lucro da empresa. Sim, isso é verdade, mas também significa um poder melhor de valorização da cota da empresa e que alcançará um público muito maior para poder gerar mais receita. Tá bom demais isso aqui para ser verdade, Pedro. Não tem nenhum risco? Sim, existem alguns riscos, dentre eles o risco operacional, o risco regulatório, que é a influência política, e o risco financeiro, que é a falta do reajuste do valor aqui, ou até uma redução da receita para cobrir as custas que tendem a crescer. Claro, também é importante a gente lembrar do risco ambiental, da empresa sujar um rio ali, receber muitos processos ou até ficar sem água nos reservatórios. E se a gente analisar realmente o preço dessas empresas, a gente vai ver que esse risco já está atrelado ali ao preço que está na cota. Coloquei aqui então a SAPRE 4, que é menos líquida do que a SAPRE 11, mas paga mais dividendos do que a SAPRE 11, além de Copasa e Sabesp para fazer o comparativo. Sanepar tá bem barata, Copasa tá um pouquinho mais cara somente, mas possuem dados e relatórios bem positivos, o que pode gerar um aumento de receita. E
Sabesp já possui um PL aqui de 2 dígitos, e é a única que está sendo negociada acima do preço sobre o valor patrimonial. Isso porque existe um forte sinal ali de privatização da empresa, enquanto as outras ainda estão com um desconto bem grande e sem muito esse sinal. Então, no longo prazo, comprar essas empresas que são bem lucrativas e com um bom desconto, eu vejo como uma forma de ganhar e ganhar. Se a gente analisa também a margem de EBITDA e outros índices, a gente vê que ele está acima aqui de 30%, que é uma boa margem, mas eu vou acabar descartando aqui a Sabesp frente às outras duas, justamente porque o preço sobre o valor patrimonial das outras duas me ganhou com esse desconto. Sanepar aqui possui um bom pagamento de proventos, mas é somente uma vez por ano, o que pode ser ruim principalmente para as pessoas que buscam uma maior frequência de pagamentos e recebimento aqui de dividendos. Mas é por isso que é importante ter uma carteira diversificada. E ela tem um ponto negativo, que é a falta de reajuste, pelo menos acompanhando a inflação, mas que isso provavelmente vai se recuperar, já que a gente já passou pela pandemia e também por eleição presidencial. Apesar disso, também essa empresa possui um bom crescimento e, claro, tá barata. Copasa teve um forte reajuste e também está distribuindo cerca de 50% dos seus lucros em dividendos, além de, claro, um baita crescimento de receita e também no pagamento de dividendos ali trimestrais. Então o que falta agora é a gente comprar, e sim, como vocês estão vendo na tela do meu celular, a gente vai adicionar as duas na carteira. Eu já efetuei a compra e adicionei ali aproximadamente R$300 de cada uma dessas ações, sendo 59 cotas de Sanepar e 16 cotas de Copasa. Então nesse episódio tivemos um forte investimento, o dobro do que costumamos investir aqui de R$300 por mês, mas isso não será algo frequente, até porque com certeza a gente vai ter momentos que a gente não vai investir absolutamente nada na carteira. Então eu tô muito feliz porque nos próximos meses a gente vai ter um aumento maior ainda de recebimento de dividendos, tendo uma visão aqui tanto mensal, quanto trimestral, quanto anual. Lembrando que essa é uma carteira com foco no longo prazo. Deixe aqui nos comentários se você acha que eu fiz certo. Fale também alguns ativos que você vê com bons olhos e acha que eu deveria aportar. Se você chegou até aqui e não deixou o like ainda, se inscreve e deixa o like para me ajudar a alcançar mais pessoas e a meta de 1000 inscritos que eu quero bater até o final desse ano. E também ativa o sininho para receber as notificações de quando sair vídeos novos aqui no canal e não perder nenhum episódio dessa série. Sua participação é muito importante para mim e para nossa comunidade de investidores. Então compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer aprender mais na prática sobre o mundo de finanças e também para me ajudar. O caminho para a liberdade financeira começa com o primeiro passo. Eu te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!